o de Davi, porque nós temos alguns salmos de Davi, ele mostrando a sua fraqueza espiritual, a sua fraqueza emocional, digo. Maravilha. Porque a fraqueza de Davi aqui não era espiritual, era simplesmente emocional. E às vezes se confunde as coisas. Às vezes alguém está fraco emocionalmente e ele pensa que ele está fraco espiritualmente. E o diabo se oportuniza disso. Então, quando nós conseguimos compreender melhor o que está acontecendo conosco, nós também podemos dar respostas melhor. No caso aqui, Davi, ele sabia que ele estava com um problema emocional, porque na questão espiritual ele disse: eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele ainda tinha força para expressar essas palavras de fé, de confiança e também de restauração, porque ele disse: eu cantarei. Ele sabia que ele sairia do casulo da solidão e voltaria novamente a louvar ao Senhor. Aleluia. Então aqui, meus irmãos, no versículo 1, Davi diz: até quando te esquecerás de mim? Uma pergunta que Davi faz a Deus, mas que não reflete a realidade, podemos dizer, exegética da Bíblia. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós não encontramos Deus abandonando os seus servos, no Velho Testamento e nem no Novo Testamento. Deus pode até nos provar, porém, quando Deus nos prova, não configura abandono, não é abandono. O Senhor pode nos provar, Ele pode nos deixar por um momento, para sentirmos a necessidade da sua presença e recorrer a Ele, mas isso não significa abandono. Nas palavras de Davi, ele acaba dizendo que Deus havia lhe abandonado, ele estava se sentindo sozinho e ele achou que Deus realmente tinha abandonado a ele naquele momento. Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Então Davi, já há algum tempo, ele estava enfrentando essa questão que nós chamamos aí da questão emocional. Eu vou pedir para alguém ler para nós Isaías capítulo 49 e o versículo de número 15 para nós. Nós temos nesse versículo uma expressão poderosa de amor, e quando o pastor Daniel cantou o hino primeiro aqui com a igreja, falando exatamente desse grande amor de Deus que está expresso nesse versículo 49:15 de Isaías. Pode ler para nós. Pode ler? Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecer, eu todavia me não esquecerei de ti. Muito bem, então nós temos aqui, meus irmãos, esse versículo expressa, pode deixar um pouquinho mais do versículo? Esse versículo expressa 49:15, o grande amor de Deus, que é acima do amor de uma mãe. A mãe, ela ama os filhos com toda a sua força, mas pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, porque ali é uma pergunta que coloca como que uma dúvida, né? Que a mãe normalmente ela não esquece do filho, normalmente ela não esquece. Uma mãe de verdade normalmente não vai esquecer do seu filho. Mas se isto acontecer, né? Mas ainda que esta se esquecesse, Deus está dizendo: todavia me não esquecerei de ti. Então estas palavras revelam o cuidado e o amor de Deus incondicional por aqueles que pertencem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós temos aqui, meus irmãos,
é justamente Davi passando pelo momento de desequilíbrio emocional, e ele acha que ele está abandonado, e ele acha que ele está só. Mas na verdade ele não estava só, ele estava apenas passando por momentos de dificuldades, e a sobrecarga das lutas, dos problemas, das suas batalhas, das suas guerras, e cansado, ele achou que estava só. Nós devemos tomar muito cuidado com esse complexo da solidão, o casulo da solidão, porque muitas vezes a pessoa pode estar no meio junto com outras pessoas, mas de repente ela se sente sozinha e começa a sentir que está abandonada. Mesmo estando junto com outras pessoas, ela começa a entender de forma errada que as pessoas não têm interesse por ela, que as pessoas não ligam para ela, que ela está à mercê, está abandonada, e o diabo se oportuniza desse sentimento para colocar o vitimismo no coração das pessoas, e essas pessoas, elas se confinam cada vez mais ao isolamento, e isso tende a piorar cada vez mais, porque o casulo da solidão, ele é extremamente perigoso, até mesmo porque o ser humano, ele é um ser sociável. Deus nos fez dessa forma. Então qualquer isolamento, se for um isolamento prolongado, ele deve ser verificado, porque alguma coisa está errada. Quando nós somos tomados pela necessidade do isolamento, e esse isolamento ele for um isolamento contínuo, um isolamento prolongado, deve então se tomar cuidado. Essa pessoa está passando por alguma situação difícil que ela não está conseguindo gerenciar. Agora, geralmente, meus irmãos, quando as pessoas não conseguem gerenciar suas emoções, elas sempre jogam a culpa em outras pessoas. É normal isso pela psicologia, e isso vai ser sempre assim. A pessoa não consegue identificar o seu problema, e ela acha que o problema está nas pessoas, então ela começa a acusar e apontar pessoas. Com Davi aqui não foi diferente, porque Davi, ele aponta o próprio Deus. Na sua forma de entender, ele achou que, por estar passando por este momento de solidão, na sua questão emocional, ele achou que Deus não estava com ele. Algumas vezes, meus irmãos, nós estamos bem de forma exterior, mas às vezes não estamos bem no nosso interior, na nossa emoção. Às vezes estamos bem por fora, mas estamos quebrados por dentro. E isso não significa que nós perdemos a comunhão ou que Deus não está conosco. Isso é normal nas batalhas da vida. E quando nós identificamos isso da forma correta, a melhor forma de atravessar esses momentos é saber que esses momentos, eles vão acontecer, e eles são normais. Nós não podemos perder a direção, não podemos perder o alvo, que é o Senhor, e nunca achar que Deus, Ele é culpado, que Ele nos abandonou, ou que Ele nos entregará ao casulo da solidão,